26 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 26, versículo 1. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Da mesma forma como não cabe neve no período do verão, como não cabe chuva na época da colheita, não cabe dar honra, dar um elogio a uma pessoa que é tola. Uma pessoa que é tola é uma pessoa insensata. No livro de Provérbios, usa-se essa expressão, o tolo. Quem é o tolo? É aquele que é preguiçoso, é aquele que dá maus exemplos, é aquele que não pensa antes de dar uma resposta, é aquele que não busca conhecimento antes de tomar uma decisão, é aquele que age por impulso. Então, o tolo é aquele que não tem bom senso, é aquele que é insensato. Quando o versículo 1 diz assim: elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita, ele está dizendo que você não pode colocar um tolo, um insensato, em lugares de honra, em lugares de poder. Você não pode honrar um tolo e colocá-lo em cargos que demandam liderança sobre muitas pessoas. Um tolo pode ferir, machucar muitas pessoas porque, como ele age como um tolo, ele age por impulso, ele não pensa antes de dar uma resposta, ele não busca dados para decidir uma questão, ele pode causar grandes prejuízos. Então, elogiar um tolo, fazer com que um tolo, um insensato, como por exemplo um aluno que desrespeita os professores, que não respeita os seus colegas, seja o representante da sala, recebendo esse elogio, essa honra de ser uma pessoa que tem essa representação, esse poder, é algo absurdo. O versículo 2: a maldição não cai sobre quem não merece, ela é como um passarinho que voa sem rumo. Então, a maldição, ela só cai no lugar em que a pessoa fez alguma coisa de errado. O versículo 2, ele, nessa tradução que nós estamos lendo, não ficou muito boa. Essa tradução que estamos lendo nesse mês é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então o versículo 2 ficou assim: a maldição não cai sobre quem não merece. Essa primeira parte está perfeita. A maldição ela só cai sobre quem merece. A segunda parte é que não ficou muito boa. Ficou assim: ela é como um passarinho que voa sem rumo. Um passarinho que voa sem rumo não sabe para onde vai. A tradução mais correta, que está na Almeida, diz que a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho, ela é como o voo de um pássaro. A tradução da Almeida diz apenas isso. Um pássaro sabe para onde vai. Um passarinho, quando ele voa, ele conhece a sua rota, ele conhece o seu caminho. Então, essa tradução não ficou muito boa. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Pelo contrário, a maldição, ela é como um passarinho que voa com o seu rumo certo, que sabe exatamente onde vai cair. A maldição, ela cai na pessoa que faz as coisas erradas. A maldição, ela cai sobre o tolo. Versículo 3: o chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Então, o versículo 3 está dizendo: a pessoa que não tem juízo receberá castigos como se fosse um animal. O versículo 3 está dizendo: não seja tolo. Não seja tolo, porque se você for tolo, você receberá
muito sofrimento, muitos castigos, da mesma forma como um bicho, da mesma forma como um animal, da mesma forma como um cavalo e como um jumento. O versículo 4: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Se uma pessoa faz uma pergunta que é tola, você precisa dizer, mostrar para a pessoa que aquela pergunta não tem sentido, que aquilo que ela está falando não tem nenhum nexo. Você não pode dar vazão para conversas que são tolas. Versículo 5: responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Então, no versículo 4, se a pessoa faz uma pergunta tola, às vezes é melhor você dar uma resposta tola. Como, por exemplo, quando você põe a mesa e convida uma pessoa para se sentar para almoçar e ela fala: é para almoçar? Posso comer? E você fala: não, não pode. Então, uma resposta tola para uma pergunta que é tola. Versículo 6: quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Uma pessoa tola não vai entregar o recado como tem que ser entregue. 7. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Versículo 8. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. Esse versículo 8, na Almeida Corrigida e Fiel, ele está escrito assim: elogiar um tolo é o mesmo que pegar uma pedra preciosa e colocar num estilingue. Então, o versículo 8, a ideia é: você não dá honra, você não dá aquilo que vale para nas mãos de um tolo. Você dar honra a um tolo é o mesmo que pegar uma joia de ouro ou de diamante e atirar num estilingue. Versículo 9: o tolo, citando um provérbio, é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. Versículo 10: o patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Versículo 11: o tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Versículo 12: pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Então, aqui, lendo os versículos 1 até o versículo 12, você vê que todos esses versículos falam sobre o tolo. O capítulo 26, ele é um capítulo que organiza alguns tipos de pessoas. O versículo 1 até o versículo 12 falam a respeito do tolo, que é um absurdo você dar honra para um tolo, porque se você coloca o tolo numa posição, num cargo, numa liderança, se você dá honra, se você elogia e coloca esse tolo numa posição que influencia nas outras pessoas, ele vai gerar grandes prejuízos. O tolo, ele falando coisas inteligentes não resolve nada, porque não adianta a pessoa só ter a teoria. A pessoa tem que colocar a teoria na prática. Não adianta a pessoa dizer, por exemplo, que ela segue a Jesus e ela continuar fumando, bebendo, assistindo conteúdo pornográfico, se prostituindo, fornicando, mentindo ou usando roupas decotadas, fazendo coisas dessa natureza. Então, isso é tolice. Agora, no versículo 13, ele fala sobre o preguiçoso. O versículo 13: o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Primeira característica do preguiçoso: ele encontra desculpa em tudo. Se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso, ele inventa situações para poder ficar em casa.
para poder ficar em casa. O preguiçoso fica em casa. Significa o preguiçoso, ele fica na sua zona de conforto. E ele diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso, ele não se lança em novos desafios. Ele prefere ficar em casa, na zona de conforto. E quando ele é desafiado, ele fala: se eu for lá, existe um leão que me pega. Ele inventa coisas que não existem para ficar na zona de conforto. Versículo 14: o preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Mais uma vez, ele gosta de ficar na zona de conforto. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Então o preguiçoso, ele é acomodado. A primeira característica, ele fica na sua zona de conforto. A segunda característica, ele inventa desculpas para não enfrentar desafios. A terceira característica, ele insiste. Quando ele fala que ele fica na cama de um lado para o outro, significa ele insiste em permanecer na zona de conforto. Quanto melhor a zona de conforto, melhor para o preguiçoso. A quarta característica, ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Ele é acomodado. Se o preguiçoso tem um emprego na CLT, ele fica lá por 10, 15, 20 anos, ganhando a mesma coisa e reclamando da vida. Ele fica desejando muita coisa, não consegue nada, porque ele fica naquela zona de acomodação. Isso é a realidade de muitas pessoas que trabalham e dizem: eu trabalho muito, ganho pouco, e vivem o tempo todo reclamando e não vão atrás da sabedoria e não buscam outra fonte de riqueza, não buscam crescer dentro da empresa em que trabalham, não buscam saber como funciona a contabilidade, a gestão, a administração para conseguir abrir o seu próprio negócio. Elas ficam como uma porta, gira de um lado para o outro e não saem do lugar. Versículo 15. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Essa é outra característica do preguiçoso. O preguiçoso é aquele que você ajuda ele, você prepara a refeição, você coloca no prato, você coloca na frente do preguiçoso e ele tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso, quando ele recebe ajuda de alguém, do seu parente, do seu familiar, que diz: olha, aqui tem uma oportunidade, aqui tem uma vaga, ele não vai até lá. Quantas vezes o preguiçoso recebe a ajuda de alguém que diz: apareça amanhã que vai ter uma vaga para você, e a pessoa não vai. A pessoa tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Você faz tudo por ela e ela não faz o que ela tem que fazer. Versículo 16. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Outra característica do preguiçoso, ele sempre procura atalhos. Então você tem técnicos, engenheiros, pessoas que são formadas, que são estudadas e que dizem: isso aqui tem que ser feito desse jeito. O preguiçoso fala: eu conheço um atalho, eu sei, eu sou mais inteligente, eu consigo resolver esse problema mais rápido que todo mundo. E ele vai, cria um atalho, e o atalho dele sempre dá errado, porque o preguiçoso, ele quer poupar o trabalho, poupar o que tem que ser feito. Então ele acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar as respostas certas. Versículo 7. Então aqui os versículos 13 até o 16 falam sobre o preguiçoso. Do 1 ao 12 falam sobre o tolo. Do 13 até o 16 falam sobre o preguiçoso. Agora vamos no 17. Ele fala sobre as pessoas que são contendeiras, as pessoas que criam problema em todos os lugares em que vão. 17. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Então, se você se envolve na discussão dos outros, você está se metendo em confusão.
18 e 19. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Então, aquele que engana o próximo, que é mentiroso, é enganador e diz que está brincando, fazendo brincadeira, está brincando com uma arma mortal. A pessoa pode, de fato, vir a morrer, dependendo de quem ela enganar. Versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, e sem mexericos a briga se acaba. Então, 20 fala sobre o fofoqueiro. O fofoqueiro, ele é aquele que alimenta a briga, conflito entre as pessoas. 21. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Então, assim como o carvão atiça a brasa, como a lenha atiça o fogo, assim também o briguento atiça a briga. 22. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O versículo 22 está dizendo: fofoca é uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer, mas você deve ficar longe das fofocas. 23. Como verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Versículo 24. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Então aqui, o versículo 23 e o 24, 25. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz porque o seu coração está cheio de ódio. 26. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Então aqui dos versículos 23, o 22 até o 26, fala a respeito da fofoca e da bajulação, que as pessoas que ficam fofocando e as pessoas que são fingidas, são hipócritas, elas falam, mas dentro do coração elas estão carregando ódio. E o versículo 25 fala: pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Significa que preste atenção no que a pessoa faz, nas atitudes da pessoa, não só no que as pessoas falam. Nas atitudes, você pode captar, você pode perceber o que realmente a pessoa tem no coração. É um pequeno gesto ali de chegar atrasado numa hora decisiva, de dizer que perdeu o relatório que ele poderia entregar a você. Ah, eu perdi o relatório que você fez, né? Você é muito bom, você é muito ótimo no que faz. Ah, que pena que eu perdi o relatório que você precisava agora. Nas pequenas atitudes, você percebe qual a verdadeira intenção da pessoa. E o versículo 27. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. 28. Quem odeia fere os outros com mentiras, e as palavras bajuladoras causam desgraças. Então, se você coloca uma armadilha para os outros, você vai cair nela. Se você rola uma pedra, ou seja, se você coloca uma barreira, um obstáculo na vida de alguém, isso vai voltar para você. Não adianta você ficar com ódio, ferindo outras pessoas com mentiras, sendo hipócrita e bajulador, porque você que faz isso causa desgraça na vida dos outros, mas o versículo 27 fala que depois você vai receber isso em retorno para aquilo que você fez. Então, Provérbios 26 fala sobre o tolo, fala sobre o preguiçoso, fala sobre as pessoas briguentas, fala sobre as pessoas hipócritas que carregam bajulação na boca, mas que querem derrubar, destruir os outros, escondendo o ódio dentro do coração, mas agindo dessa forma, elas, enganando as outras, elas vão receber as consequências da sua maldade. Então, não dê honra ao tolo. Se você conhece uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que responde mal, uma pessoa que age sem pensar, uma pessoa que age sempre por impulso, uma pessoa que é briguenta, uma pessoa que é enganadora, que é trapaceira, tudo isso é uma pessoa tola, uma pessoa que não tem respeito e consideração naquilo que faz. Está sendo uma pessoa tola.
Nunca dê honra para uma pessoa tola. Não contrate uma pessoa tola. Não namore com uma pessoa tola. Não ande com uma pessoa tola. Se você der honra de andar ao seu lado a uma pessoa que é tola, você vai acabar tropeçando e caindo. Também não ande com a pessoa que é preguiçosa. A pessoa que é preguiçosa só quer a sua zona de conforto. Ela é acomodada, ela não quer sair do lugar. E se você der alguma coisa para ela, sendo que para que ela só termine, ela não vai concluir. Ela vai querer que você dê o dedo, a mão, o braço, que você faça tudo por ela. Então, uma pessoa preguiçosa é uma pessoa que você deve manter distância e também você deve tomar cuidado com os fofoqueiros. As fofocas podem ser saborosas, mas você deve evitar isso, porque os mexericos trazem briga e trazem o mal. Fique longe das fofocas, longe das mentiras e não guarde ódio no coração, não elogie falsamente as pessoas, não seja um bajulador. Se você está com ódio, com inveja, com mágoa de alguém, porque está conseguindo o que você não conseguiu, reveja se você não está sendo uma pessoa tola, se você não está sendo preguiçoso em relação a fazer o que você precisa fazer, ou se você não está sendo um enganador, um bajulador, um mentiroso, uma pessoa falsa. E corrija isso na sua vida para que você viva melhor. É melhor você admitir que você está no caminho errado e corrigir a sua rota e ter uma vida nova, a continuar vivendo uma vida de tolice. E fuja das pessoas que são tolas. Procure amigos que são sábios, para que você possa crescer em sabedoria. Essa é a palavra de Provérbios 26. Deus abençoe o seu dia grandemente. Vamos fazer uma oração. Senhor, pedimos que o Senhor agora venha abrir os nossos olhos e nos mostrar se estamos sendo tolos, se estamos sendo preguiçosos, se estamos sendo briguentos, se estamos sendo bajuladores e estamos guardando coisas ruins no nosso coração. Que o Senhor venha limpar esse mal da nossa vida e que o Senhor venha nos revelar e mostrar claramente onde estão os nossos erros para podermos consertar e melhorar. Que possamos avançar na sabedoria hoje e sempre. Também nos apresenta pessoas que sejam sábias, para que possam caminhar conosco lado a lado e assim nos trazer crescimento para prosperidade em tudo que fazemos e pensamos e falamos e vivemos. Em nome do Senhor, derrama sobre a nossa vida mais luz e clareza no caminho, sempre, sempre, para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.